essa movimentação política? Bom dia, Zezé, bom dia, Rodrigo, bom dia aos nossos ouvintes. Movimentação previsível, normal, ordinária da política. O Brasil é um país cuja tradição é das alianças heterogêneas, ou seja, todo mundo se alia com todo mundo. Tomemos aqui o caso mais recente do Brasil. Quem era a base de sustentação do governo do presidente Fernando Henrique? Os mesmos partidos que depois foram da base de sustentação do governo do presidente Lula. Tirando o PSDB, que era da oposição, o resto estava lá na base do governo. Esse grupo de partidos que recebe o nome genérico de Centrão foi quem ajudou a governabilidade do Fernando Henrique, do Lula, da própria presidente Dilma, do presidente Michel Temer. E essas alianças surgem em razão dessa tradição, dessa história no Brasil, desde a independência da República, dos anos 30, da redemocratização, que as alianças no Brasil são heterogêneas. O governador Geraldo Alckmin incompatibilizou-se com seu partido, com o governador de São Paulo, e naturalmente vai procurar algum rumo, fala-se até em filiação ao PSB. Eu não sei eleitoralmente se isso vai resolver o problema de ambos, tá certo? Porque vai ter uma rejeição grande da base do PT pela presença do ex-governador Alckmin e provavelmente de setores ligados ao próprio ex-governador a uma possível aliança com o PT. Mas no Brasil as alianças improváveis sempre acontecem. Bom, quem acaba de chegar aqui no estúdio também, minha companheira diária, Rosi Guglielminetti. É que ontem teve festa da firma, gente. Não cheguei atrasada, não. Vocês que adiantaram. Não, Bom tem que dia. chegar mais cedo. Não Bom chegou dia. 15 minutos Levei um antes, tá susto. atrasada, pelo amor de Deus. Eu ouvindo a rádio, vindo pra cá, de repente escuto voz de Zé de Lima. Eu falei, gente, será que eu tô atrasada? Aí eu olhei no relógio. Aí eu descobri que o Rodrigo Neves estava aqui. Eu falei, agora eu já sei o motivo. E o Alto Rebelo também. Eu falei, agora eu já sei o motivo. Fiquei no desespero. Falei, gente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rose. Prazer vê-lo pessoalmente. A gente tem conversado bastante via Skype, né? Via Skype, até da roça, lá do Sertão das Alagoas, nós já nos falamos. Verdade. Tá certo? Eu me esqueci de dar meu bom dia também a Zezé. Bom dia. Bom dia. Quando o senhor fala dessa rejeição por parte do PT em relação ao Alckmin, e o Lula, ele tem esse poder de colocar a goela abaixo. Se ele quiser o Alckmin, vai ser o Alckmin, né? Mas o senhor acha que para o eleitor essa resistência também vai ser colocada ou não? Porque eu entendo que talvez essa aliança que eles estejam buscando com o Alckmin é trazer essa direita mais conservadora para dentro do PT. O senhor acha que é mais negativo ou mais positiva essa aliança? Em primeiro lugar, eu não acho que você resolva isso com nomes de pessoas. Você resolve isso com ideias, tá certo? Você não vai cativar um eleitorado mais conservador para o PT e para o Lula simplesmente com uma figura respeitável, leve, suave, como é o caso do ex-governador Geraldo Alckmin. Não, vai resolver isso com propostas, com ideias, se reduzir a percepção da população de que o PT é hostil a temas como religião, como família. Se o PT reduzir a sua adesão a essa agenda identitária do comportamento, dos costumes. Isso foi uma coisa que sempre vem incomodando o senhor ao longo dos tempos, né, deputado? Muito, porque é uma agenda de repente errada. esse vira a maior discussão, a maior pauta da esquerda. Eu me lembro do senhor falando isso quando o senhor deixou o PCdoB. Exatamente. Isso permanece, aliás, agravou-se, né? Porque parece que a esquerda não tem mais outra agenda a não ser essa. Não trata mais do desenvolvimento do país, não trata mais dos interesses nacionais, não trata mais dos interesses coletivos,
é só a agenda dos indivíduos, a agenda das pessoas, a agenda de gênero, a agenda de raça, a agenda de orientação sexual. Essas agendas todas são importantes, são democráticas. Agora, não é a agenda do conjunto da população, não é a agenda que vai tirar o país do impasse em que ele se encontra, não é a agenda que gera emprego, não é a agenda que resolve o problema orçamentário, não é a agenda que retoma o crescimento e o desenvolvimento do país. Essa agenda foi abandonada e isso aí não vai ser resolvido com um nome, vai ser resolvido com ideias. Então, quem quiser resolver isso, vai ter que resolver com ideias e não com uma composição que bote A, B ou C dentro de uma chapa e acha que isso vai resolver o problema. Não vai resolver, nem da parte do PT e nem da parte do atual governo, do presidente da República. Bom, eu acho que agora dá para a gente entrar no livro que o senhor está lançando, que é o Quinto Movimento, propostas para uma construção inacabada. O que o senhor traz nesse livro? Exatamente o que nós não temos nessa agenda de debates do país. O que é que nós temos? Nós temos o presidente Bolsonaro propondo a guerra cultural, nós temos a esquerda propondo a agenda do comportamento, a agenda identitária, a agenda da biologia no lugar da ideologia e a terceira via, que é contra tudo isso. Mas ser contra tudo isso não resolve o problema de ninguém. Não adianta alguém chegar e dizer, o Moro, o governador de São Paulo, eu sou o anti-Lula e o anti-Bolsonaro. E daí? Se você, como pré-candidato a presidente, não tiver o que dizer ao eleitor do Lula e ao eleitor do Bolsonaro, você não deve ser pré-candidato, porque eles juntos são a maioria do país. Então, você tem que dialogar com esse eleitor e convencê-lo que você é melhor do que os candidatos que eles escolheram até o presente momento. Você tem que dialogar com essas pessoas, com esses eleitores, senão você não é parte da solução, você é parte do problema, você é o terceiro polo do problema. Você acha que o problema é Bolsonaro, outro problema é Lula, e você é o terceiro problema, porque só ser contra eles não resolve nada. Você tem que dialogar com os eleitores dele e propor um outro caminho. Qual é a alternativa? O país voltar a crescer, o país voltar a se desenvolver, o país voltar a reduzir desigualdades, o país valorizar a democracia. Estão aí 3 eixos importantes em torno dos quais um bom debate se pode fazer no país. O meu livro se propõe a isso. É um livro que traça uma breve biografia do Brasil, um currículo do Brasil, durante esses 500 anos, o que é que nós construímos no Brasil, e aponta um caminho. Como é que o país volta a crescer? Como é que o país volta a reduzir desigualdades? Como é que o país valoriza a democracia? O quinto movimento é exatamente esse, a retomada da construção inacabada do Brasil. E como é que você retoma a democracia? A democracia no Brasil, na minha opinião, não está ameaçada. Ela vai passar por solavancos, ela vai passar por provas difíceis, mas os solavancos da democracia no Brasil, contraditoriamente, são a prova de que ela está funcionando. Porque é um país desigual, é um país desequilibrado, é um país desajustado. Na democracia, os desajustes, os desequilíbrios vão procurar uma acomodação. Então, o país vai sofrer sacolejos. Por exemplo, ontem o Ciro Gomes recebeu a visita da Polícia Federal na casa dele, assim como os irmãos, por conta de uma denúncia que começou a ser investigada em 2017 pela construção de um estádio de futebol. E depois o Ciro falou que nós estamos vivendo uma política policialesca. Essa é uma fala de todo político que é investigado, ou o senhor acha que realmente o Bolsonaro, porque o Ciro falou isso, que a polícia estaria a serviço do Bolsonaro, e eu até li que dentro da própria Polícia Federal houve uma insatisfação dos policiais avaliando que não era hora de ir na casa do Ciro com uma denúncia de 2017 e o próprio MP ratificou para não ir fazer para poder ter a quebra de sigilo, mas não para fazer busca e apreensão.
O senhor acha que mesmo assim a democracia não está ameaçada ou o senhor acha que o Bolsonaro está usando a Polícia Federal a serviço dele? Não, nenhuma das duas coisas. Tá. Eu acho que nem o Bolsonaro controla a Polícia Federal, Tá. na minha opinião, tá certo? Daqui a pouco são os filhos dele que podem também estar sofrendo o mesmo processo que sofreu o Ciro. O estranho não é a polícia investigar quem é acusado de corrupção. O estranho é esse episódio, a investigação sobre algo que aconteceu em 2012. Aí a polícia esperou 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2021, a véspera da eleição, como se alguém tivesse guardado durante esse período alguma prova. Pois é. Porque se existia suspeita de que alguém guardou a prova, não foi logo em 2013, um ano depois, 5 meses depois da denúncia. Não, o que as pessoas estranham é exatamente isso. É você esperar a véspera de eleição para poder agir contra alguém que é candidato. Então, eu acho que o próprio Bolsonaro e a própria polícia, não esse setor que fez a busca e a apreensão, com um juiz lá do Ceará, deve ter também disputas cearenses no meio dessa coisa. Sem dúvida. A própria polícia deve ter achado estranho. E o próprio Bolsonaro, tanto que parece que a Polícia Federal proibiu a entrevista coletiva que os delegados iam dar. O povo do Bolsonaro, inclusive, também criticou. Falou, o que é isso? Porque deve estar dizendo... Isso é lavajatismo. Exatamente. A próxima vítima somos nós. Ou a desconfiança de que esses delegados podem estar a serviço de outro candidato, que é o juiz Sérgio Moro. Isso tudo, nunca ninguém vai ter como provar. Agora, essas conversas circulam, que pode ser uma coisa política. Isso é uma ameaça à democracia? Não. Isso é uma ameaça ao procedimento de uma instituição que não deveria ser usada politicamente, que é a polícia. Bom, assim, o que o senhor falou agora, né? O senhor pretende se lançar candidato à presidência da República. Ainda não tem partido, mas acredito eu que o senhor quer esse palanque para poder debater esses temas que o senhor trouxe no livro. Como que o senhor vai debater esses temas de uma forma que uma população completamente polarizada e completamente... desculpa, mas eu acho que o brasileiro, assim, ele tem dificuldade de entender alguns termos, assim, democracia até. Como que o senhor pretende tratar num palanque desses temas? Como é que o senhor vai conversar com esse pessoal? Eu sempre acredito que a verdade revelada tem um poder de conversão muito grande. Então, mas os políticos estão habituados a dizer o que as pessoas querem ouvir. A minha proposta é outra, é dizer o que as pessoas precisam ouvir. Se você for dizer apenas o que as pessoas querem ouvir, qual o seu papel? Qual a sua função? Você tem que dizer o que as pessoas precisam ouvir. Eu acho que as pessoas precisam ouvir é uma mensagem diferente da que está sendo posta pelo mundo da política e pelos pré-candidatos. Retomar o crescimento e o desenvolvimento. Hoje eu vi mais uma decisão de uma juíza lá do Acre proibindo uma estrada na Amazônia. Ou seja, a minha agenda é outra. A Amazônia precisa se desenvolver. Proteger, preservar e se desenvolver. Você não pode admitir que esse país tem a maior fronteira mineral do mundo, ouro, diamante. Então, tudo isso na Amazônia e você não pode mexer, você não pode tocar. Eu me pergunto, assim, muito... eu vejo o senhor falando já há muito tempo e o que o senhor tem dito, né? O senhor foi um cara de esquerda, até algum tempo atrás era um cara de esquerda, ligado a partido de esquerda, mas o seu discurso hoje não combina em nada. Como que o senhor foi do PCdoB? Não, mas eu quero completar a pergunta. Porque, é muito diferente. Eu não sei se a pessoa deixa de ser de esquerda, porque eu acho que você acaba... Aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você defende, eu acho que você continua defendendo, né? Então, mas... Então, é a esquerda que mudou ou ele que é uma esquerda que é a esquerda que é correta? Eu acho que talvez seria essa pergunta.
Rose, Zezé, o que eu defendo hoje é o que eu defendo desde menino. Eu sempre defendi a mesma coisa. O nacionalismo, o desenvolvimento do Brasil, os recursos naturais do Brasil a serviço do interesse nacional e não a serviço de ONGs e interesses internacionais. Desde estudante da UNE que eu defendo isso. Mas esse discurso seu parece que o do Bolsonaro nesse caso, né? Realmente o senhor acha que as ONGs hoje são nocivas na proteção da mata, eu fui relator do Código Florestal. Sim, sim, o senhor foi isso. E várias vezes a gente ouviu o senhor nesse tema, inclusive quando falavam, estão acabando com a... Né, a esquerda vinha gritando, a esquerda que eu digo é PT, PCdoB, PSOL, porque estão acabando, porque... isso coisa de 2 anos atrás, e o senhor falou, não é bem isso. E surpreendeu, e foi uma entrevista que deu uma grande repercussão, porque era o senhor falando. Qual que é a verdade sobre a Amazônia? A verdade sobre a Amazônia é que há 500 anos, uma grande cobiça sobre a Amazônia. O que é natural, é a última fronteira de biodiversidade, a última fronteira mineral do mundo. O mundo precisa de minérios. Onde tem? Na Amazônia. Precisa de potássio para a agricultura, na Amazônia. Precisa de diamante, na Amazônia. Precisa de ouro, na Amazônia. Petróleo, na Amazônia. Nióbio, na Amazônia. Biodiversidade, na Amazônia. Então, tudo está na Amazônia. A Amazônia é, ao mesmo tempo, a região mais rica do mundo e do Brasil e a região mais pobre, onde as pessoas têm mais doenças infecciosas, analfabetismo. Por que essa contradição? Porque ninguém permite que os recursos da Amazônia sejam usados no interesse da população da Amazônia, dos índios da Amazônia e dos demais brasileiros, porque aquilo é Brasil. Então, não é o problema de ser contra as ONGs, porque tem organizações não governamentais que lutam por causas humanitárias, pelo meio ambiente, para proteger floresta, rio, tudo isso é muito... importante e desejável, mas não é só isso. Tem ali ONGs que obedecem a interesses da Europa, dos Estados Unidos, da concorrência da nossa agricultura, da nossa pecuária, que não quer que o minério da Amazônia concorra com as concessões das minas já existentes no resto do mundo. Então a guerra comercial é muito grande em torno da Amazônia, e sempre foi assim, desde que Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França disputaram aquela região. Aquelas Guianas que estão ali, que a gente vê, Guiana inglesa, Guiana francesa, Guiana holandesa, aquilo não existe por acaso. Aquilo ali é apenas o testamento da disputa daquela região pelas potências coloniais. Então, o Brasil está no meio dessa disputa geopolítica pela Amazônia, onde ele tem, ao mesmo tempo, a obrigação de preservar, de proteger, de cuidar do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, de cuidar de 25 milhões de brasileiros que vivem ali, das reservas minerais que existem ali, que podem ser usadas para o desenvolvimento do país. O que é que você vai fazer com a maior província de diamante que está debaixo de uma terra indígena em Rondônia? Qual país do mundo deixaria aquilo abandonado à mercê dos contrabandistas, da ilegalidade? Nenhum. Todo mundo iria aproveitar aquilo de maneira responsável, sem ferir o meio ambiente, sem poluir, mas usar aquele diamante que pertence ao país, que para melhorar a vida do índio, do agricultor local, de todos os brasileiros. São bilhões 15 bilhões de receita de diamante só numa mina. Por que você vai deixar aquilo abandonado? O ouro que está debaixo das terras do Yanomami, por que... Quando falam do garimpo, ninguém sabe. Aqueles garimpeiros são todos índios, garimpando dentro das suas próprias terras. E são tratados como criminosos. Por quê? Porque não legaliza essa atividade. Legalizada, ela pode ser fiscalizada, pode ser acompanhada. Mas não, fica tudo ilegal. E na ilegalidade, tudo naturalmente acontece. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos visto nos últimos anos, né, a volta da fome no Brasil. E a economia nossa, com muito desemprego, e alguns fatos assim que deixam a gente, quando você olha, você lê, você vê algumas fotos
de pessoas pegando ossos no caminhão para poder cozinhar. Hoje eu li uma matéria que houve uma queda aí no mercado do boi mesmo, de mais de 16%, porque as pessoas não estão comprando mais carne do jeito que comprava, né? Como candidato, o que o senhor falaria para a população de como resolver essa questão da economia e como reduzir a questão da fome? Primeira constatação de que isso é uma realidade. Agora mesmo o governo acaba de aprovar uma bolsa emergência, um Auxílio Brasil, que vai atender entre 14 e 17 milhões de famílias. É uma boa notícia, pelo menos esses brasileiros mais pobres vão ter uma ajuda para reduzir o sofrimento. Agora, é ao mesmo tempo também uma má notícia. Por quê? Porque mostra que o país não tem uma solução permanente, definitiva para esse problema. Porque o Auxílio Brasil, o auxílio de emergência, não é uma solução definitiva. A solução definitiva é o emprego, é o trabalho. Qualificação, capacitação. Isso. Agora, o país não tem emprego para oferecer. Você vê ali no Vale do Anhangabaú, meio-dia, uma fila quilométrica de homens jovens para receber um prato de comida. Verdade. Você vê debaixo das marquises na Avenida Paulista famílias inteiras que acabaram de perder a casa. Qual é a solução para isso? Eu vi uma entrevista de um pré-candidato dizendo que é criar uma força-tarefa. Força-tarefa vai resolver nada. Isso é conversa de quem não tem o que propor. A única solução é o país voltar a crescer, voltar a se desenvolver, e a chave do crescimento está na reindustrialização do país, na fronteira agrícola do país e na fronteira mineral do país. Ninguém tem isso no mundo. Ninguém tem. O Brasil tem. O Brasil tem a possibilidade de se reindustrializar. O Brasil tem uma fronteira agrícola imensa. O Brasil pode chegar a... Isso aí foi um especialista, numa entrevista que eu vi ontem, em comércio internacional, dizendo que se o Brasil tomar providências, ele pode exportar $1 trilhão de produtos de segurança alimentar, de produtos alimentares. A fronteira mineral, nós tivemos agora o potássio usado para a agricultura, adubo, que nós importamos 95%. A tonelada passou de $300 para $800. Porque a China segurou o potássio, a Bielorrússia sofreu sanções, o potássio disparou. Nós temos bilhões de toneladas de potássio na Amazônia, agora está debaixo de terra indígena, ninguém pode explorar. Então isso é impossível. Você tem que compatibilizar o uso dessas riquezas com a proteção do meio ambiente. Você não pode privar o país de uma riqueza necessária, que nós estamos gastando bilhões de dólares para importar o que nós temos. Não. Agora ninguém quer tocar nisso, porque ninguém quer tocar nessa agenda sensível do meio ambiente, de ONG. Não, eu acho que tem que tocar e tem que fazer isso com responsabilidade. Proteger o meio ambiente e desenvolver o Brasil não pode ser coisas incompatíveis, não pode ser agendas excludentes. Proteger o meio ambiente e desenvolver o Brasil, eu acho que são coisas complementares. Quando você leva uma ferrovia para dentro da floresta, você não está levando uma ameaça ao meio ambiente. Você está levando o fiscal para olhar de perto se aquele meio ambiente está sendo respeitado. Não é uma ameaça. A infraestrutura não ameaça o meio ambiente. A infraestrutura protege o meio ambiente. Agora vai convencer uma ONG e o Ministério Público de que isso é verdade. O senhor coloca aqui no teu livro que as Forças Armadas fazem parte dessa reconstrução do Brasil. É no passado ou no presente? Agora, que é outra incompreensão. O Tribunal Superior Eleitoral indicou um general, um homem sério, correto, o general Fernando Azevedo e Silva, para ser o chefe administrativo do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vi um monte de gente atacando, dizendo, olha aí, isso é uma ameaça, é o golpe. Não sabem de nada. Esse general, Fernando Azevedo e Silva... Falam que foi chantagem, que levou um general para evitar o golpe. Foi ministro da Defesa do Bolsonaro, que foi tirado pelo Bolsonaro, provavelmente por ter botado limite no que ele poderia fazer como ministro. E saiu junto com 3 comandantes militares. Esse general Fernando Azevedo e Silva, eu indiquei a presidente Dilma para ser o presidente da Autoridade Pública Olímpica no governo da presidente Dilma. Ela
o nomeou por minha indicação. Ele desincumbiu-se dessa função de presidente da Autoridade Pública Olímpica de forma competente, responsável, com espírito público, entregou tudo o que se esperava dele. Agora, porque ele foi ministro do Bolsonaro e é militar, passa a ser alvo de grupos progressistas que suspeitam porque é militar. Eu acho que isso é um processo de desorientação. As Forças Armadas são instituições que, como todas as demais, cometeram erros, mas deram uma grande contribuição para a construção do Brasil em todas as áreas, na social, na ciência e tecnologia, fizeram o primeiro computador brasileiro, tomam conta do programa espacial, do programa nuclear, socorre os índios na Amazônia, os sertanejos na seca do Nordeste. Então essa instituição é parte da solução do país, mas querem transformá-la em parte do problema. Bom, é isso, né? Eu acho que... Eu sempre acompanho o deputado, tive o prazer de já estar com ele algumas vezes antes. Eu sei dele com essa visão de país que ele tem, e ele é muito querido também dentro das Forças Armadas, porque eu já vi um general falar do senhor na ausência do senhor, numa apresentação, e é um general da reserva falando que, citando claramente as posições que o senhor teve ao longo do tempo da vida do senhor em defesa da Amazônia, da exploração da Amazônia com responsabilidade, e também em questão das próprias Forças Armadas. O senhor sempre defendeu o reequipamento das Forças Armadas. Mas, uma curiosidade que eu perguntaria para o senhor. Eu concordo com essa visão que o senhor tem, que realmente a ferrovia seria um bem, porque eu vejo, de repente, o americano tira a soja lá do centro-oeste americano por $15 a tonelada, coloca na barcaça, chega ali no porto, no Mississippi, e vai para o mundo ou vai para onde quiser. Nós tiramos... Quando dá para tirar, que o caminhão não fica atolado aqui no nosso centro-oeste, a $60 a tonelada. Pelo menos foi a última vez que eu li, era mais ou menos essa disparidade que tinha. Quanto à produção no Brasil é muito mais eficiente, o preço da logística é muito mais caro. E, de repente, a gente vê essa ferro-grão que foi embargada também, ou com a canetada de um juiz ou de uma juíza. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não é possível... Quando que o Brasil vai crescer? Porque a Zezé, o Carlos Batista, nosso diretor de esportes, está aqui, o Senna, a Rose, a vida inteira estamos esperando quando que o Brasil vai crescer. E como é que o senhor conseguiria mexer com tudo isso que o senhor está falando? Porque tudo que o senhor está falando, acho que todos nós aqui concordamos. Agora, é um vespeiro. E especialmente porque a gente tem um Congresso Nacional também, né? Então, como conseguir convencer... esses atores? Eu resolveria isso rápido e fácil, sinceramente. Agora, precisa... Quando eu era ministro, eu disse ao presidente Lula, digo, olha, a Amazônia está imobilizada e paralisada por uma série de normas. Só o Código Florestal tinha 16 mil normas. Então, só para você ter uma ideia. Nessa área de meio ambiente, é a mesma coisa. Eu disse, presidente, mande uma emenda à Constituição, dizendo o seguinte: as atribuições do Ministério Público permanecem, são as mesmas, as suas funções não são alteradas. Só o seguinte: obra de interesse nacional. E o que é obra de interesse nacional? Obra de infraestrutura, obra que gera emprego, obra que gera impostos, obra que gera divisas, seja ela pública ou privada. Qualquer obra que gera emprego, público ou privado, é de interesse nacional. Essa obra só pode ser embargada pelo Procurador-Geral da República. A atribuição do Ministério Público é a mesma. Só não pode um promotor de Marabá entrar com uma ação no juiz de Bauru e o juiz de Bauru decidir parar uma obra em Marabá. Isso é o que não pode. Poder parar a obra? Pode. Agora, se a iniciativa for do Procurador-Geral da República. O procurador de Marabá, se achar que a obra, ele manda para o chefe dele. E o chefe dele, se a obra for de interesse nacional, toma a iniciativa. E quem tem o poder de decidir? O Supremo Tribunal Federal. Não é o juiz de Alegrete, o juiz de Arapiraca, que vai atender a uma moção do promotor de Rio Branco.
o Ministério Público Federal, com seu chefe, recorre ao Supremo. E o Supremo decide com prazo. Porque se não tiver prazo, você vai ficar anos, como tem acontecido. Está aqui o exemplo em Campinas. Nós não precisamos sair de Campinas, o aeroporto de Viracopos. Desde que olhe, eu tenho 65 anos. Eu era menino da Uni, depois fui deputado em 90, e essa confusão de Viracopos rola. Precisa ir longe? Não, vamos ficar aqui em Viracopos. O aeroporto de Brasília, a segunda pista do aeroporto de Brasília demorou mais do que Brasília inteira para ser construída. Toda Brasília foi construída num tempo menor do que a segunda pista, porque no meio do caminho encontraram um lobo-guará e o lobo-guará parou tudo. Na BR-101, uma preguiça estava em cima de uma árvore. Olha, parou tudo, teve que contornar, retraçar, tirar a pista para fazer a ligação do aeroporto de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para inaugurar por causa da Copa do Mundo, teve que mudar tudo. Então, aqui no Brasil é assim. Estados Unidos, você falou, Rodrigo, sai do trem, entra numa barcaça e vai pelo Mississippi. Trem e hidrovia. No Brasil é uma maldição. Ninguém faz nem ferrovia, nem hidrovia no Brasil, porque ONG, um partido político qualquer, e o Ministério Público se juntam e bloqueiam tudo. E um juiz de primeiro grau, que não tem noção do que é o país, das necessidades do país, não. Isso não tem a mínima condição. Então eu disse, presidente, mande. Só que o presidente e o partido dele tinha uma relação muito próxima com essas ONGs e não queria entrar em conflito com esse pessoal, tá certo? Eu entrei no Código Florestal porque não era do PT e o meu partido me dava, o PCdoB me dava um certo grau de liberdade. Na lei também de organismo geneticamente modificado, a mesma coisa. Zezé, nós tínhamos no Brasil até 2006, 2007, uma lei proibindo pesquisa com célula-tronco. Estava proibido no Brasil. A professora Maiana Zates, da USP, não podia fazer pesquisa com célula-tronco porque havia um veto. O Brasil não podia pesquisar planta geneticamente modificada, tinha que mandar para a Índia ou para Cuba. A Embrapa não podia. Por quê? Porque havia pressão dessas ONGs, que são interesses comerciais dos países europeus, dos países americanos, que acham que a nossa agricultura é muito forte para concorrer com a deles, eles criam todo tipo de obstáculo. Então, hoje, se você mandar para o Congresso uma emenda à Constituição, fazendo uma via rápida, não é liberando geral, não. Todas as restrições permanecem, você não altera a lei. O que você altera é o poder dessas corporações de amarrar o desenvolvimento do país. Bom, olha, eu sei que tem que terminar, mas deixa eu só colocar aqui o Edivalmir. Tem o Batista para falar também. O Batista vai falar? Tá. Olha, bom, o Edivalmir está dizendo que ele considera esse cidadão, que é o senhor, que está falando o melhor político do Brasil. Manda um abraço para ele e um feliz 2022. Edivalmir, um ouvinte. E o Wagner está dizendo assim, já perdi a conta de quantos políticos até hoje já disseram ter a solução mágica para esse país. Todos, sem exceção, possuem a solução para tudo. Mas bem sabemos que quando se sentam nas cadeiras de comando, estas mesmas cadeiras os fazem sofrer de amnésia. E assim este país rasteja há mais de 500 anos. A frase do Rodrigo Neves foi perfeita. Afinal, quando esse país vai crescer? É do Wagner. Primeiro, um abraço ao Edivalmir, muito obrigado pela referência. Segunda, Wagner, eu já sentei em muitas cadeiras como ministro, como deputado. O relatório do Código Florestal não é uma ficção. Eu fiz o relatório do Código Florestal. O relatório que liberou pesquisas, a lei, aliás, a lei aprovada, que liberou pesquisa com célula-tronco e resolveu o problema dos autorizou a pesquisa, comercialização e produção de plantas, sementes geneticamente modificadas, também não é uma ficção.
E eu aqui não estou propondo nenhuma solução fácil, nenhum milagre, nenhum atalho. O que eu estou propondo não é coisa simples, não. É polêmica, é difícil, tá certo? Enfrentar ONG, interesses internacionais, não é uma coisa simples, nem fácil, tá certo? Fácil é não enfrentar. Fácil é fazer de conta que o problema não existe. Fácil é você deixar a Amazônia na mão desses interesses internacionais, a pretexto de que vamos proteger o meio ambiente e ninguém toca na Amazônia. Fácil é isso. Tentar enfrentar o problema é complicado, mas eu acho que não existe para o Brasil solução se não passar por esse enfrentamento, que é a fronteira agrícola e a fronteira mineral. Você vai enfrentar a pressão dos europeus, estão aí bloqueando a carne brasileira, ameaçando boicotar produtos agrícolas nos supermercados europeus. Mas você tem que enfrentar o debate com eles, tem que discutir e tem que colocar essas duas agendas, proteger o meio ambiente e desenvolver o país, sem aceitar que essas duas agendas são incompatíveis. Você tem que abraçar as duas. O Brasil precisa proteger o meio ambiente, precisa proteger a Amazônia, e o Brasil precisa se desenvolver, precisa aproveitar a sua fronteira agrícola e sua fronteira mineral. É compatibilizar essas duas necessidades, tá certo? Bom, primeiramente, muito prazer em revê-lo, Aldo. Eu estive com você em 2001, eu trabalhava numa outra emissora de TV, e fizemos uma grande festa para comemorar os 10 anos. Você foi o convidado especial, esteve lá na churrascaria aqui de Campinas. Pode falar, qual era? Você trabalhava onde? TVB. Trabalhava na TVB. Emissora do Orestes Quercia, aqui em Campinas. Hoje retransmite a Record, mudou de grupo, né? Pertence ao grupo Tati. E você foi um grande convidado, compareceu, fez um discurso maravilhoso, sempre, como sempre, né? Então, estou muito feliz em revê-lo. Eu Lembra também. disso, não? Claro que eu lembro. A minha memória ainda ajuda, ainda resolve. E eu não sei se eu era ministro do esporte na época. Ministro do esporte. Ministro do esporte. Portanto, eu não sou mais ministro do esporte, mas continuo muito ligado ao esporte, principalmente ao futebol, que eu acompanho detalhadamente no Brasil, em São Paulo, mas também em todo o mundo. E é uma alegria também te encontrar aqui mais uma vez. Pode falar, tudo bem. Não, vocês estavam falando aqui, né, a respeito desses problemas que ocorrem com o meio ambiente. E eu estava lembrando aqui de um fato que aconteceu em Fernando de Noronha. Lá tem problema de energia elétrica, tem problema de água. E aí colocaram uma bomba para dessalinizar, né, tirar o sal da água para abastecer Fernando de Noronha. Funcionava durante o dia. E aí foram lá e perguntaram, escuta, mas não é suficiente, por que não funciona durante a noite? Não funciona porque só pode funcionar com a maré alta, não pode funcionar com a maré baixa. Falou, mas é o seguinte, quando baixa a maré, você coloca mais 20 metros de cano e capta a água lá. Não pode porque o barulho da bomba estressa o crustáceo. E aí não pode fazer isso. Aí problema da energia. Tinha lá a energia eólica, que é uma energia limpa, né? Mas aí, numa determinada época lá, um passarinho bateu naquelas hélices enormes e morreu. Aí por causa daquilo lá, resolveram cancelar completamente, colocaram lá um gerador, quer dizer, poluindo ainda mais, né? Então são esses problemas que ocorrem, né? Eu vi esses escândalos muito de perto. Certa vez na Amazônia, eu era ministro da Defesa e fui lá fazer uma visita numa comunidade já na fronteira com o Suriname, fronteira do Pará com o Suriname. Tinha lá uma unidade militar e uma aldeia indígena. E a energia, a diesel, que só podia ser levada de avião, porque não tinha estrada nem tinha rio. Toda a energia local tinha que ser provida com diesel levado de avião pela FAB.
E bem pertinho havia já os equipamentos prontos para a construção de uma pequena central hidrelétrica, uma chamada PCH. Uma pequena central, uma pequena queda d'água, mas que abastece uma comunidade. E os índios, o chefe, o cacique local disse: ministro, libere para construir essa PCH. E eu chamei o comandante da unidade militar, eu digo: mas comandante, por que essa PCH está parada? Ele disse: porque o IBAMA vetou. Eu digo: mas o IBAMA não é para proteger o meio ambiente, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente? Porque é que ele veta uma coisa muito mais saudável, que é a hidrelétrica, e autoriza o uso do diesel que vem de avião, de Belém. Vai de avião de Belém, que é muito mais poluente. Você tem o custo do transporte. Eu digo: não, isso não tem absolutamente nenhuma racionalidade. Eu digo: isso não tem. Eu digo o seguinte, eu falei para o comandante militar, eu digo: essa usina é uma medida de proteção do meio ambiente e uma medida permanente, porque o diesel se acaba uma hora. Se você não levar uma hora, acabou. A hidrelétrica vai estar ali permanentemente. Mais uma decisão do IBAMA proibia que essa comunidade e esses índios fossem... a mesma coisa em Fernando do Noronha. São essas decisões que comprometem o desenvolvimento do país. Olha, Aldo, só mais uma da minha parte, prometo encerrar aqui que o Aldo também tem compromisso. Não, é que você é um grande palmeirense, né? Tá sorrindo barbaridade aí com as conquistas do Palmeiras, mas tem sempre aquela gozação, né? Aquele sarro, principalmente dos corintianos, que o Palmeiras não tem mundial. Agora, com a nova presidente e também com essa possibilidade de conquistar aí contratações importantes e tal, o Palmeiras, você que um dia se intitulou embaixador do Palmeiras, vai ser campeão mundial agora ou não? Em primeiro lugar, que nós já somos. O primeiro campeonato mundial fomos nós que ganhamos. O campeonato mundial você vai ter todo ano. O primeiro mundial reconhecido em ata pela FIFA, não é pelo Vaticano, não é pela FIFA. A ata. Só tem um mundial reconhecido em ata pela FIFA. E é o primeiro mundial, que é o conquistado pelo Palmeiras diante da Juventus de Turim, com mais de 100 mil cariocas torcendo. Não, você imagina, você colocar 100 mil cariocas torcendo por um time paulista no Maracanã, já mostra que não é qualquer coisa. Acho que eles fizeram isso depois com o Santos contra o Milan. Então, primeiro. Segundo, eu sou palmeirense, mas sou uma pessoa modesta. Não sobe na minha cabeça ganhar 2 Libertadores num único ano. Não sobe na minha cabeça. Eu não tenho nenhum complexo de superioridade por causa disso. Não me considero melhor do que corintiano, São Paulino, flamenguista, porque ganhei 2 Libertadores no ano. Aliás, fui a Montevidéu, confesso aqui, morrendo de medo. Quem não tava? Meu filho estava até chorando. Quando embarquei em São Paulo, 20 flamenguistas estavam fazendo mais barulho do que 200 palmeirenses. Eu digo: meu Deus do céu. Essa pode ser a melhor viagem da minha vida ou a pior viagem da minha vida. Tá certo? Eu não sei como é que vai terminar. Quando terminou o jogo, eu disse: eu vou voltar a pé, para essa viagem não terminar tão cedo. Não vou voltar de avião, não, vou voltar a pé. Porque, de fato, você ter um time mais composto, mais caro, com mais craques, que é o Flamengo, né? Mas estava o time também muito mutilado, gente ali machucada. Então, o Palmeiras teve muitos méritos para ganhar aquele jogo, e acho que esse português tem o espírito dos portugueses do descobrimento. Esses portugueses não descobriram o mundo inteiro por acaso. Bom, Renato, esses portugueses não são brincadeira. Olha onde vai a associação. Qual o maior jogador da história do Palmeiras? Ademir da Guia, eu não tenho dúvida nenhuma. Injustiçado, né? Porque devia ter tido mais espaço na seleção brasileira, mas é reconhecido por todos, né? Inclusive pelo Pelé, né? Ademir da Guia é a grande figura do Palmeiras. Então, esse ano temos outra chance, né?
Esse ano não, próximo, né? Do fevereiro. Do Palmeiras conquistar o bi mundial. Bom, gente, a gente precisa terminar, mas eu só... precisa ir pro intervalo, o Renato Bugrino está dizendo assim, Rose, explore bastante este homem, que sem dúvida é um político extraordinário, já exploramos bastante. Já. Nós vamos liberá-lo porque ele está no lançamento do livro. A gente tem o celular, meu filho, a água... Não precisa da água bater, mas toda vez que tem um assunto relevante, a gente fala, Aldo Rebelo. Né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Zezé, obrigado, Rose, obrigado aos ouvintes, até breve, um grande abraço. Hoje eu vou acho que almoçar com o pessoal aqui que assumiu a Associação dos Cronistas Esportivos, depois eu vou ter uma reunião no Sindicato dos Frentistas, e à noite, às 18h30, eu quero fazer aqui o lançamento do livro. Depois vocês dão um endereço aí, às 18h30, o lançamento do meu livro Quinto Movimento. Tá certo. Isso. Olha, muito, muito obrigada, ministro, deputado, presidente da Câmara. Um abraço. E agora a gente vai para o intervalo e voltamos.